Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim dar 15 dicas para você, mamãe, de primeira viagem, assim como eu. Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 3 meses, o Miguel. Aqui no canal tem um vídeo do parto dele, tem alguns vídeos da nossa rotina e logo mais eu vou postar também o meu relato de parto, que eu tô terminando, então vai ficar super legal para vocês assistirem. Dica de número 1. Sabe aqueles absorventes que a gente usa como protetor de seio? Aqueles comuns mesmo que a gente acha em farmácia, aqueles redondinhos. Eu usei bastante, pra mim foi super funcional, ainda mais que o Miguel ficou internado 11 dias. Então, assim, a minha produção de leite era muito grande no começo. Como eu tinha uma produção de leite muito grande, vazava muito. Então, eu tinha que usar esses protetores de seio. Mas a dica que eu dou pra você é: se caso você não tiver em casa, não deu tempo de comprar, ou você tá sem condições de comprar, o que você pode estar fazendo? Você pode estar pegando absorvente comum, mesmo que a gente usa, de menstruação, cortar no meio e colar por dentro do sutiã. Vai dar o mesmo resultado, vai funcionar super bem e é com alguma coisa que você sabe que você já tem em casa. Dica número 2. Toda vez que você for amamentar o bebê, procura sempre amamentar ele barriga com barriga. Desde o começo da minha gravidez, eu sempre procurei vários vídeos aqui no YouTube, pegando várias dicas, e essa foi uma dica que eu levo assim, vou levar pro resto da minha vida. Porque eu vou fazer o teste aqui com vocês vão entender. Muitas mulheres, às vezes, amamentam o neném de barriguinha para cima, ou seja, coloca o neném de barriga para cima e ele fica só com a cabecinha virada, né, lateral, para poder ficar no seio mamando. Só que eu vou pedir para você fazer uma coisa agora, vamos fazer o teste junta. Você tá, né, de frente, vira a cabeça e tenta engolir alguma coisa rápido, né, como se fosse o neném engolindo. Tenta fazer. Você vai ver que é super difícil, é super dolorido, é ruim, incomoda. Agora você imagina um neném que não tem como ter essa sensibilidade de virar, de falar que tá ruim, que tá chato, que tá doendo. Então, quando você for amamentar, tenta colocar ele de barriga com barriga, assim ele fica de frente, fica confortável para ele, fica confortável para você. Eu entendo que às vezes, né, na restrição de sono que a gente tanto passa, principalmente no começo, né, quando o neném é recém-nascido, é muito mais fácil a gente colocar a almofada de amamentação, colocar o neném e virar a cabecinha dele, porque a gente não precisa ficar com o neném no colo, né, com as mãos. Só que isso para ele acaba sendo ruim, não é confortável. Então a dica que eu te dou é: tenta todas as vezes que for amamentar, barriguinha com barriga, tá? Você vai ver que para ele vai ser bem melhor. Dica de número 3. Se você puder, adquira um sling. O sling é ótimo para as mamães que precisam fazer as coisas de casa, às vezes precisa estar trabalhando de home office, né, por esse tempo que a gente está passando agora. As mãos ficam livres, o bebê fica bem juntinho de você, para o neném é confortável, é gostoso, ele se sente seguro a todo momento. E para você também é bom que você também tá ali com ele, sentindo o calorzinho dele. Aqui eu uso bastante, eu só não tô usando esses últimos dias por conta do calor. E por mais que o tecido que eu adquiri seja aqueles panos de academia, sabe? De roupa de academia, que ele tem furinhos, mesmo assim ele é quente. Então no calor é um pouco mais complicado de usar, mas também dá para usar tranquilamente se você quiser. O Miguel gosta bastante. No começo eu usava, quando ele era mais recém-nascido, eu usava bastante para fazer ele dormir. Cólica, assim, essas coisas. Então eu deixava ele bem pertinho de mim, bem confortável. E depois, quando ele dormia, eu colocava ele no berço e dava super certo. Então, se você puder adquirir um sling, é muito bom. Aqui no YouTube tem várias dicas de como você fazer um sling até dentro de casa mesmo, com algum lenço, algum pano, qualquer coisa que seja, certo? Então, se você puder, adquira. Dica de número 4. Crie uma rotina com o seu neném. Sim, neném também precisa de rotina, assim como nós. Aqui em casa, a gente já criou a rotina da manhã, já criamos a rotina da tarde, da noite. Então, assim, todos os dias quando o Miguel acorda, ele sabe que eu vou dar mamar, vou dar a vitamina dele, o remédio, fazer aspiração no nariz dele. Ele vai dormir por volta de umas 11 horas. Durante a tarde a gente brinca bastante. Agora, como ele tá ficando mais ativo, então ele tá ficando mais acordado. À noite, ele já sabe que depois do banho, ele sabe que ele vai ter a sonequinha dele. Então, assim, rotina é essencial. Independente se o neném é recém-nascido, se ele já é mais velho,
você vai ver que se você criar uma rotina desde agora, vai ser muito mais fácil no decorrer da vida dele. Dica de número 5. Bebês precisam de sonecas. Isso não significa que se ele dormir durante todo o dia, ele vai deixar de dormir à noite. Uma vez eu fiz o teste com o Miguel. Ele queria dormir e aí eu ficava brincando bastante com ele, para eu ver se ele conseguia dormir melhor à noite. Só que não. Nesse dia, ele dormiu a noite super mal, ficou super agitado, porque ele não teve a soneca durante o dia. Então, deixe o neném tirar a soneca quantas vezes ele quiser, de quanto tempo ele quiser. E assim, não para o seu dia por conta disso. Então, se você tiver que fazer os deveres de casa, faz normal. O neném precisa entender que durante o dia são só sonecas e à noite sim é para ele ter aquele sono mais profundo, para ele repousar realmente, certo? Então, durante o dia você mantém a casa toda iluminada, televisão ligada, conversas, tudo normal. E aí à noite, quando for para ele dormir, você já vai acalmando o ambiente, já deixa a casa um pouco mais apagada, mais silenciosa, dá um banho bem relaxante para o neném entender que daí tá na hora de dormir realmente. Então, durante o dia, sonecas, quantas vezes ele quiser, porque o neném precisa dessas sonecas e continua a vida normalmente durante o dia. Dica de número 6, ruído branco. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Aqui no YouTube tem vários vídeos, inclusive eu pego vários para o Miguel dormir durante a noite. Também existem vários aplicativos que você consegue baixar no celular, né, com esses sons. Então, assim, o neném, ele já tá acostumado com barulho. Dentro do útero, ele tinha o barulho da artéria da mamãe, tinha o barulho do estômago, tinha o barulho do batimento cardíaco, dos barulhos externos. Então, assim, o neném está acostumado com barulhos. E esse ruído branco remete a ele, né, essa lembrança, essa memória afetiva. O que significa o ruído branco? São, assim, barulho de água, secador de cabelo, ventilador, enfim. São vários barulhos que você pode colocar para o neném se acalmar e você vai ver, você vai perceber uma grande diferença quando você colocar para o neném escutar. Dica de número 7. Enrole o neném para dormir, principalmente quando ele é recém-nascido. O neném precisa dessa segurança, ele precisa dessa proteção e isso também vai trazer a memória afetiva de quando ele estava no útero. Né? Lá no útero ele estava todo apertadinho, aconchegante, e aí ele nasce, ele se vê num mundo totalmente aberto, grande, onde ele fica solto. Então fazer o charutinho é super recomendado, principalmente para os nenéns recém-nascidos, para ele poder se sentir mais confortável. Dica de número 8. Use ninho redutor. Aqui no YouTube também existem várias dicas de como você fazer ninho na sua própria casa com toalhas, com a própria trança, né, do kit de berço. Se você conseguir adquirir um ninho redutor, é ótimo, porque assim como eu falei na dica anterior, os nenéns precisam de uma segurança. Então, se o neném tá dentro do berço, se o neném tá numa cama, ele vai sentir um espaço muito grande. Já no ninho, ele vai se sentir mais acolhido, né, mais confortável. Então, se você puder ter a opção de estar adquirindo o ninho, é muito bom. Aqui em casa a gente usa, desde quando o Miguel nasceu. Esses dias atrás eu fiz o teste com o Miguel. Deixei ele dormindo somente no berço, sem o ninho, com o travesseirinho dele, no saco de dormir. Mas ele não gostou, ele ficou super agitado, não dormiu bem à noite, porque ele já está acostumado a usar um ninho. Então, se você puder, adquira. Você vai ver que vai dar uma grande diferença. E fora que você é uma coisa portátil, você consegue carregar para todo lugar que você for. Se você for para a sala, se você for sair para algum lugar, você consegue levar junto com você. E a sensação que o bebê tem é de que ele está realmente se sentindo abraçado. Por conta do espaço ser reduzido, ele fica bem mais confortável ali dentro. Dica de número 9. Não use cobertores, mantas, fraldas para cobrir o neném enquanto ele dorme. O neném ele ainda não tem aquele reflexo de tirar, né? Por exemplo, quando acontece da gente se cobrir e a gente tirar imediatamente alguma coisa que caiu em nosso rosto. O neném pode ser que ele até consiga jogar por impulso, né, a coberta em cima, mas ele não vai ter aquele impulso de conseguir tirar. O mais recomendado é usar sacos de dormir. Vou deixar aqui para vocês olharem alguns exemplos. Aqui em casa nós também usamos, o Miguel gosta bastante. O que eu faço? Quando tá um pouco mais de calor, eu deixo ele só de body, curto, e cubro ele com um saco. Eu coloco ele dentro do saco de dormir e cubro ele, né, com o próprio saco. Ele dorme super bem, não se descobre durante a noite, eu sei que ele tá bem protegido e não vai ter o risco dele se sufocar.
Então, as cobertas e mantas, elas são bem perigosas por conta disso, certo? Dica de número 10. Naninhas somente na hora de fazer o bebê dormir. Jamais, em hipótese alguma, deixe a naninha junto com o seu bebê. Aqui estamos falando de recém-nascidos e de bebê até 3 meses. Depois, com o tempo, conforme o bebê for crescendo, ele vai pegando mais agilidade. Se acontecer da naninha cair no rosto dele, ele conseguir tirar. Mas, repetindo, aqui nós estamos falando de recém-nascidos e de bebê até 3 meses. Ou seja, ele não tem a mesma agilidade do que a gente, adulto, ou até dos bebês mais velhos. Então, naninha, somente na hora de fazer dormir. Assim que você for colocar ele no berço ou no lugar que ele dorme durante a noite, tira. Dica de número 11. Coloque o bebê para dormir sempre de barriga para cima. Acontece em muitos casos, infelizmente, do bebê estar dormindo de barriga para baixo e acontecer a morte súbita. Isso é super perigoso, assim como eu já falei na dica anterior, o neném não tem aquela agilidade de, se acontecer dele virar o rostinho para baixo, ele não conseguir voltar com a cabecinha. Então, sempre coloque o neném para dormir de barriga para cima. Essa é a melhor posição que tem para bebês. Se o seu bebê tiver refluxo, você pode optar em estar deixando o berço mais inclinado, manter um travesseiro mais alto, mas para isso sempre procure a ajuda de um profissional. Dica de número 12. Amamentação em livre demanda. Mamãe, se você tem a oportunidade de amamentar o seu neném, amamente em livre demanda. Isso significa que você vai amamentar ele toda a hora que ele quiser. Isso pode ser de 2 em 2 horas, de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos. Todas as vezes que o neném quiser mamar, você ofereça o seu seio para ele mamar. Isso é bom para você porque a sua produção vai aumentar e é bom para o neném que ele vai se sentir muito mais confortável e com um laço afetivo muito mais próximo a você. Dica de número 13. Se o neném, na hora que ele estiver mamando, você vê que ele está incomodado, sabe quando ele fica brigando com o peito, ele não tá legal, não tá confortável, tira ele do seu peito e coloca ele para rotar. Às vezes ele engoliu muito ar durante a mamada, então ele precisa soltar esse ar para que ele fique confortável. Se você então perceber que ele está super agitado, tira ele do peito, coloca para rotar e dá mamar novamente. Você vai ver que isso vai dar um alívio imediato nele. Claro que se for isso que esteja incomodando ele. Pode ser que seja algum outro fator, talvez uma cólica, uma dor, enfim. Mas se você perceber que ele está agitado, tenta fazer esse teste para ver se melhora. Dica de número 14. Espere o neném pegar no sono profundo para você poder colocar ele no berço. O neném demora cerca de 5 a 10 minutos para entrar naquele sono profundo. E como você percebe isso? Você percebe que ele fica bem relaxado, as mãozinhas ficam bem abertinhas, bem leves. Então, espere ele entrar nesse sono profundo para você tirar ele do seu colo. Eu entendo que nas madrugadas, principalmente quando a gente está bem cansada, a gente coloca o neném para mamar e quer que ele vá voltar a dormir logo. Só que se você não esperar ele entrar em sono profundo, você vai ter um trabalho duplicado, porque daí você vai ter que colocar ele no berço, ele vai acordar, você vai pegar ele de volta. Então, nina ele um pouquinho para você perceber que ele entrou em sono profundo, para você poder colocar ele no berço. Dica de número 15, mas não menos importante. Tire um tempo para brincar com o seu bebê. Ele sendo recém-nascido, ele sendo mais velho, enfim. Tire esse tempo para brincar com ele. Seja para ler alguma história, porque já foi comprovado que você ler para o seu neném é muito bom, ajuda muito. Mesmo que ele não esteja entendendo, né, a história, o que você está falando, mas faça esse teste também. Leia para o seu neném. Brinque com ele, coloque ele no chão, coloque algumas coisinhas para ele se interagir. Se você tiver um tapete de atividades em cima da cama, dentro do berço, enfim. Faça com que ele sinta essa afinidade por você mais, né? E que assim vocês passam a ter um tempo mais gostoso, mais extrovertido. O neném se desenvolve melhor e você vai ver que vai ser muito bom, tanto para você quanto para ele, esse tempinho de diversão. Bom, então essas foram as 15 dicas que comigo dão muito certo. Coloco elas em prática todos os dias e graças a Deus tem dado muito certo. Bom, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho de notificação. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!